bem com vocês? Passaram bem da semana passada para esta? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu aqui, professora Dircélia, e você aí do outro lado comigo. Estão preparados? Vamos iniciar? Então, antes de mais nada, vamos nos lembrar de higienizar as mãos. Elas já estão limpinhas? E o espaço onde você vai estudar, já está organizado? Isso é bem importante, hein? E os nossos materiais, vamos lembrar quais são eles? Olhem só, para a aula de hoje nós vamos precisar do caderno, aquele caderno que você já está utilizando normalmente. Ou se você tiver uma folha, também pode ser, não tem problema algum. Que mais? Lápis de escrever, borracha, apontador e lápis coloridos também são importantes, tá? E uma mesa ou uma caixa ou mesmo um livro para você apoiar o seu material na hora de realizar as atividades, tá bom? Agora eu vou lhe dar alguns minutinhos para você providenciar e deixar tudo isso organizado. Eu já volto. E aí, crianças, já pegaram os materiais? Está tudo certinho? Então, olhem só, vamos começar. Mas, como sempre, iniciamos a aula revendo, relembrando, revisando o conteúdo da aula anterior. Então, vamos observar aqui. Na aula anterior, nós representamos a Rua da Bia. Você se lembra? O seu desenho está aí no seu material? Né? Olhem só aqui, fizemos uma legenda para o nosso desenho da Rua da Bia. Observem o slide para vocês se lembrarem, né? Representamos ali a Rua da Bia, né? Anotamos todos os elementos da Rua da Bia e numeramos cada um deles. Depois, o que nós fizemos? Nós substituímos os desenhos por símbolos. Isso, nós combinamos alguns símbolos para fazer essa substituição. Observem no slide como que ficou a nossa representação. Sua representação está aí no seu material? Ficou parecida com essa? Que ótimo! Depois, o que mais nós fizemos? Fizemos a leitura de um croquis. Isso! Olhem só, foi a representação que o professor Marcos fez para a gente, né? Onde nós fizemos a leitura, identificamos os elementos e percebemos que o professor Marcos utilizou alguns símbolos para representar cada elemento deste croquis, né? Daqui a pouco a professora vai trazer ele de novo para a gente pensar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Depois nós identificamos alguns símbolos, isso, símbolos do nosso cotidiano. Vocês se lembram? Vamos observar aqui com a professora quais foram estes símbolos. Olhem! Estão lembrando deste símbolo? Onde que nós encontramos esse símbolo? E este aqui?
que eles representam? Ah, tem gente que está lembrando. Aqui, feminino do lado esquerdo da tela e do lado direito, masculino. E muita gente se lembra também que esses símbolos, eles são comuns onde? Nos banheiros, nas portas de banheiro. Às vezes não está escrito banheiro, no entanto, esses símbolos estão lá. E como eles fazem parte do nosso cotidiano, a gente já identifica, né? Qual outro símbolo a professora trouxe? Vamos observar. Olhem lá, vocês se lembram? O da esquerda, o que queria dizer? Acessibilidade. Isso mesmo, é um símbolo muito comum que a gente vê por aí. E esse símbolo é bastante importante porque existe uma lei de acessibilidade. Isso mesmo, uma lei que resguarda, né, o direito, né, que indica que as pessoas com algum tipo de deficiência, né, ou de mobilidade, como deste símbolo aqui representado, podem se deslocar pelos lugares, né? Então é bastante importante. O outro símbolo ali ao lado, do lado direito da tela, é o que mesmo? Ah, um avião, isso mesmo. E ele pode indicar o quê? Poderia indicar um aeroporto, isso mesmo, né? Não é a placa mesmo de aeroporto, mas é um símbolo aqui que a gente pode entender, né? Que indica um aeroporto. E o último símbolo da aula passada foi este aqui, observe na tela. O que ele significa mesmo? Pare, muito bem, pare. É um símbolo utilizado, né? É por aí, pelas ruas nós encontramos, no trânsito, né? É uma sinalização de trânsito. Hoje nós vamos falar de mais símbolos já já. Depois, na sequência da nossa aula, a professora deixou como tarefa de casa esta aqui que aparece no slide. Selecione 3 objetos de sua casa e crie símbolos para representá-los. E aí, você conseguiu realizar essa tarefa? Que símbolos você escolheu? Ou melhor, que objetos você escolheu para representar e para criar símbolos para eles? Me contem. Ah, teve gente que escolheu o quê? A garrafa de café, a mesa da sala, o sofá. Isso, muito bem. Era qualquer objeto da sua casa. A ideia é que você crie um símbolo, algum símbolo que represente ele, né? Que não é ele mesmo, mas que represente, como se fosse um código. Tudo bem? Ok? Então deixa essa tarefa aí bem legal, que no retorno das aulas sua professora vai observar e vai ver direitinho, tá bom? Agora nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, crianças, na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os símbolos e os códigos, como comentamos já na aula passada, não é verdade? Porque eles estão por todos os lugares. Observem aqui o slide. Os símbolos estão presentes em nosso dia a dia. Vocês concordam? Sim, né? Eles estão por aí e nos ajudam a entender os lugares, as coisas, compreender um pouquinho mais, né, o mundo. Então agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo. Ele é bem rapidinho. Observem que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Tudo bem? Conseguiram acompanhar o vídeo? Entenderam o que aconteceu naquele vídeo? O que ele mostrava? Que lugar será aquele? Será que é um lugar perto, um lugar longe? Vocês conhecem aquele lugar? A professora não conhece. Mas enfim, ele mostra assim um lugar comum, não é verdade? Era uma cidade? Isso? Isso mesmo, uma cidade grande e muito movimentada, né? Vocês viram quantos carros transitando? Que fluxo intenso de carros? Será que também existem muitas pessoas transitando por ali? O que vocês acham? Eu acredito que sim, não é mesmo? E como será que a gente faz para poder ter uma organização em todo esse movimento, em todo esse fluxo de pessoas e de carros? O que vocês acham que pode ser feito? Sabem?
Olhe, então o que pode ser feito, por exemplo, é uma organização, né? A gente tem umas regras, por exemplo, né? E essas regras, ou essa sinalização, que a gente chama de sinalização de trânsito, ajuda nesse sentido, a organizar o trânsito, a dizer o que pode, o que não pode. Olhem só o próximo slide. O que a gente vê aqui? Aqui o significado dessas placas, né? Vamos continuar. Olhem só, o que nós temos ali? Semáforos, isso mesmo. A gente também chama de sinaleiro, né? Dependendo da região. Então, semáforos, isso mesmo. Do lado esquerdo é do quê? De carros. E do lado direito da tela, de pedestres, né? Eles ajudam ou não ajudam na organização, no fluxo de pessoas? Ajudam, não é verdade? Então, essas cores simbolizam, elas têm um significado, certo? Então, o verde para o carro pode passar. E o vermelho? Ah, daí ele não pode, ele tem que parar. Então, ela significa alguma coisa. Então, além do semáforo, nós temos as placas. E nós vamos dar uma olhadinha nessas placas que ajudam nessa organização. Vamos lá. Olhem só, essa aqui vocês já conhecem. Falamos dela na aula passada e hoje no início da aula também. Ela significa o que mesmo? Pare! Muito bem, pare. Vamos dar uma olhadinha em outra? Olhem só, essa placa aqui, por exemplo, o que será que ela significa? O que tem desenhado nela? Ah, uma bicicleta. E esse símbolo vermelho em volta? Vocês sabem o que ele significa? Proibido, isso mesmo. Então, olhem lá. A professora trouxe ali a escrita. Proibido, bicicleta. Muito bem. Temos outro aqui na sequência. Ah, meu Deus, o que será que significa isso? Ah, tô ouvindo daqui. Muito bem. Proibido cachorro. Ih, ali não pode cachorro, por que será? Deve ter algum motivo, né? Lá onde eu moro tem uma placa parecida com essa, mas é porque não pode o cachorro fazer cocô ali na região, sabe? Perto do gramado. Então, tem uma placa parecida com essa. Mas enfim, vamos continuar ali. Proibido cachorro, ótimo. E essa placa aqui, o que será que ela significa? Vamos pensar, quem se lembra? Nós vemos muita placa dessa por aí. Faixa de pedestre, exatamente, faixa de pedestre, ótimo. O que mais? E essas aqui? Que será? Que significa aquilo? Olha, observem a seta. Vire à esquerda. Isso mesmo, vire à esquerda. Temos mais placas? Vamos ver aqui. E essa placa aqui? Ah, eu vejo muito essa placa por aí. O que ela significa? Lombada, isso mesmo, lombada. Temos mais uma aqui. Essa placa aqui tem perto das escolas. Isso mesmo, das escolas. Será que tem uma placa dessa perto da sua escola? Vamos ver o que ela significa? Área escolar. Área escolar. Ótimo, muito bem. E aqui temos outras duas placas, ó. O que significa a primeira? Tem uma pessoa andando de bicicleta, não é mesmo? Ciclista, isso mesmo. Então, por ali o ciclista pode passar. E do lado, parece assim uma criança brincando de bola? Crianças, é uma região que tem crianças passando, então atenção! Então, crianças, vocês viram quantas placas? E existem muitas outras. E elas têm características diferentes também, né? Umas vermelhas, outras amarelas, formatos diferentes. Mas, enfim, cada uma tem uma função. E elas estão para orientar, né? Informar as condições da via, informar o que é proibido, o que é permitido. Então, é bem importante nós conhecermos essas placas. Tudo bem? Agora, primeiro ano, vamos fazer uma atividade com a professora? Vamos ver se vocês estão entendendo tudo isso? Então vamos lá, observe comigo. Aqui a professora trouxe duas imagens, observem bem. A primeira imagem ali em preto e branco, o que está representando? Pessoas atravessando uma rua, não é mesmo? Isso. E a segunda imagem, o que está representando o primeiro ano? O que vocês acham que está representando? Ah, pessoas trabalhando, muito bem. E ao lado, a professora trouxe 3 placas. Observem bem essas placas. Porque nós vamos precisar ligar
a imagem, a placa. A primeira imagem, em preto e branco, tem uma placa que corresponde a ela. Qual será a placa que corresponde à faixa de pedestres? Porque a primeira imagem representa exatamente isso, uma faixa de pedestres. Qual será a placa que representa faixa de pedestres? Me ajude lá. Ligue lá com o seu dedinho, quero ver. Será que você acertou? Vamos ver. Olha lá! Se você localizou esta placa ali, está correto. E agora? A outra imagem que mostra homens trabalhando. Numa obra, né? Parece. Com qual placa nós vamos ligar esta imagem? Será que é aquela do meio ou é a primeira? Ah, tem gente que falou que é a primeira. Muito bem. Esta placa ali, a primeira placa, indica pessoas trabalhando. Ótimo! Vamos para mais uma? E agora, o que nós temos? Observe a primeira imagem. O que é aquilo, gente? Dá para entender? Observem as placas, talvez elas ajudem. Ah, alguém falou, rampa de acesso. Sim, tem muitos lugares. Rampa de acesso. E a segunda imagem, o que ela representa? Dá para ver bem? Uma lombada, ótimo. E agora, vamos ligar essas imagens às placas? Qual seria ali? A primeira imagem ficaria em qual placa? Qual placa que representa ali? O quê? A azul? Vamos ver. Acertaram muito bem. Aquela placa indica, né, que ali tem uma rampa de acesso para ajudar pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Isso mesmo. E a segunda imagem, então, se é lombada, qual a placa correspondente? O quê? Será? A do meio? Muito bem, lombada. Ótimo. Vocês estão entendendo bem. Isso mesmo. Agora, a professora tem uma proposta de atividade para vocês. Observem aqui comigo. Atividade 1. Crie uma placa para indicar uma situação do dia a dia. Isso mesmo. Olhem só, a professora vai explicar antes de vocês fazerem. Vocês podem criar qualquer placa para indicar alguma situação. O que vocês querem sinalizar? Ao invés de vocês escreverem um texto, uma frase, vocês vão fazer esta placa do formato que vocês acharem melhor, do tamanho que vocês acharem melhor, aí no seu material, tá? Por exemplo, aqui na minha rua tem buraco. Então é bom sinalizar. Como seria uma placa como essa? Ou alguma situação que não pode, né? Estão jogando lixo, professora, onde não pode. Que tal fazer uma placa sobre isso? Ou outra coisa qualquer, que vocês tenham ideia aí do que pode ou o que não pode. Que tal? Entenderam? Então agora eu vou dar uns minutinhos para vocês anotarem a atividade e fazerem o trabalho, tá bom? Então anotem atividade número 1. Uns minutinhos para vocês.
não, crianças? Conseguiram fazer atividade? Tudo bem? Então tá. Caso não tenha terminado, você pode terminar depois, tá bom? Porque agora nós vamos brincar de quiz. Isso mesmo! Você já brincou de quiz? Você sabe o que é isso? Então eu já vou te mostrar. Olhem só aqui. A professora vai apresentar alguns símbolos, isso mesmo, alguns símbolos ou mesmo placas de sinalização e nós vamos descobrir o que cada uma significa. Olhem esse aqui. Por exemplo, o que será que esse símbolo pode significar? Vamos observar algumas dicas. Hospital? Padaria? Ou lombada? Vamos lá, quem será que vai acertar? Oh, eu ouvi daqui. Nossa, como vocês estão espertos. Será que vocês acertaram? Hospital, muito bem. Vamos para mais um. E aqui, o que será que significa isso? Essa placa indica o quê? Permitido bicicleta? Aeroporto? Ou proibido bicicleta? Ah, que moleza, né? Tá bom, muito bem. Proibido bicicleta, ótimo. Vamos continuar. E essa placa aqui, o que será que ela significa? Vocês se lembram? Vamos ver. Mercado? Área escolar? Ou aeroporto? Ah, muito bem. Área escolar, isso mesmo. Vamos continuar. Olha, esse símbolo já apareceu na aula. O que será que ele significa? Mercado? Farmácia? Ou acessibilidade? Isso, acessibilidade, parabéns. Temos outro símbolo aqui, olha, uma placa. Também apareceu várias vezes durante a aula. O que ele significa? Siga? Pare? Ou cuidado? Ah, ótimo! Pare! Parabéns! E esse símbolo agora, o que será que ele significa? Faixa de pedestre? Proibido passar? Ou farmácia? Ah, que espertos, né? O 1, muito bem. Faixa de pedestres. Parabéns! Ótimo! Vocês foram muito bem no quiz, hein? Gostei bastante da participação de vocês. E assim nós vamos conhecendo vários símbolos, né? Na aula passada, a professora também trouxe um croquis que tinha alguns símbolos. Vocês se lembram? Vamos dar uma olhadinha. É o croquis que o professor Marcos elaborou para a gente. Olhem só, nós fizemos a leitura dele na aula passada. E vocês sabem o que aconteceu? O professor mandou uma outra versão desse croquis. Isso mesmo, uma outra versão. Vamos dar uma olhadinha. Na representação, o professor Marcos ilustrou aqui vários lugares, né? Vários elementos, né? O hospital, mercado, padaria, escola, loja, parque, né? E ele mandou para nós uma nova representação. Vamos observar a diferença entre esta representação e a representação que ele mandou para a gente agora. Olhem lá. O que aconteceu? Qual a diferença agora entre as duas? Vocês conseguiram observar? Ah, eu acho que teve gente que conseguiu, né? Olhem, agora, nesta representação aqui, não está mais escrito o nome do lugar no desenho, apenas na legenda, isso mesmo, na legenda. O que é legenda mesmo, professora? É isso aqui, ó. Essa escrita aqui do lado da representação que indica o que é cada elemento representado. Por exemplo, eu não sei agora, não está escrito aqui o que aqui é o hospital. Eu preciso observar o símbolo e recorrer à minha legenda. Hospital. Nossa, o que será isso aqui? Um carrinho de compras? Então eu recorro à legenda para identificar. Puxa, aqui eu tenho um mercado. Compreenderam? Então, o professor Marcos utilizou símbolos para representar os lugares. E agora, nós também faremos isso. Agora é sua vez. Vamos criar símbolos para os elementos da representação, tá bom? Então acompanhe com a professora aqui. Nós temos aqui uma representação, observem. Tem duas ruas, né? E daí está escrito aqui nessa representação
o que é cada lugar. Aqui nós temos uma quadra de futebol, aqui nós temos uma farmácia, logo embaixo um restaurante e aqui uma escola, certo? Que símbolos nós poderíamos criar para representar cada um desses lugares? Vocês têm uma ideia aí? Que símbolos poderiam ser esses? Vamos representar? Então, primeiro, nós vamos anotar a atividade. Alguns minutinhos para vocês. Anotem lá. Conseguiram registrar aí a atividade 2, crianças? Já conseguiu? Atividade 2. Nós vamos criar símbolos para aqueles elementos daquela imagem. Tudo bem? Então agora observem aqui. A professora trouxe na tela a imagem e ao lado a escrita de cada elemento, porque nós vamos fazer a legenda dele. Vamos anotar então no nosso caderno cada elemento da representação? Eu anoto aqui, você anota ali. Alguns minutinhos para vocês. Vamos lá, então.
Então, crianças, a professora já registrou aqui cada elemento desta imagem. Olha lá, quadra de futebol, escola, farmácia, restaurante. Você conseguiu anotar aí? Tudo bem? Então vamos lá. Agora a nossa tarefa é fazer um símbolo, qualquer um. O que você preferir. A professora vai fazer alguns aqui, tá bom? Para dar um exemplo. Mas se o seu for diferente, não tem problema algum. O que será, por exemplo, que a professora pode utilizar para representar uma quadra de futebol? Qual foi o símbolo que você escolheu? Eu tive uma ideia. Vamos ver se é parecido com o seu. Que tal uma bola de futebol? Vou fazer aqui desse ladinho, ó. Uma bola de futebol. Ah, eu não sou muito boa nisso, hein? Mas enfim, eu vou tentar aqui, tá? Uns quadradinhos aqui assim. Tudo bem? Aí eu pode pintar, né? Os gominhos da bola de futebol. Mais ou menos assim. Pode ser? Você fez o seu aí? Muito bem. Ótimo. Só um símbolo aqui. A professora fez bem rapidinho. E para a escola? O que será que a gente pode usar para a escola? Vocês têm alguma ideia? Escola. Que tal um livro? Eu vou fazer um livro. Pode ser? Um livro. Então tá bom. Se você quiser fazer outra coisa, você faça aí. Sem problema nenhum. Tá? Vou representar aqui um livro, ó. Livrinho pequenininho aqui. Né? Ó, tem umas escritas aqui. Um livro. Tudo bem? Então tá. E farmácia? O que será que a professora pode utilizar? Um remédio? Pode ser um remédio, né? Vou fazer uma caixinha de remédio. Pode ser? Vou usar outra cor para ficar diferente do outro, tá? Vamos lá então aqui. Olha lá, uma caixinha de remédio. Vou fazer assim a minha caixinha. Você faz do jeito que você achar melhor. Sem problema nenhum. Pronto, minha caixinha ficou assim. Tudo bem? E restaurante, o que será que eu posso utilizar para representar o restaurante? Ah, eu vou utilizar um símbolo que é comum por aí. Muitas placas apresentam esse símbolo. Talheres, que tal? Vamos fazer aqui? Olha lá, a senhora vai representar aqui um talher. Aqui vamos fazer um garfo. Né? Tá? Mais ou menos, né? Tudo bem. E uma colher, que tal? Podia ser uma faca, enfim. O que você achar melhor, tá? Do teu jeitinho. Ótimo, criamos símbolos e agora, depois de criarmos esses símbolos, nós podemos fazer a representação utilizando esses símbolos, tá bom? Nós fazemos a rua, as ruas ali, da representação. E no lugar da escrita de cada um, nós vamos fazer o nosso desenho, tá certo? Então tá bom.
Então, crianças, enquanto vocês estavam fazendo o seu desenho aí, eu estava aqui terminando o meu também. Olhem só como ele ficou. Certamente o seu ficou melhor do que o meu, né? Eu não tenho muita habilidade assim com o desenho, mas consegui representar. Vejam bem, as ruas e coloquei nele os símbolos. Não tem aqui mais a escrita do que representa, mas um desenho que representa. A quadra de futebol é o quê? A bola. Né? Essa caixinha de remédio, o que é? Eu recorro aqui à minha legenda para saber o que é. Farmácia. E se eu observo isso aqui, nossa, o que será que tem aqui? Uma escola. E deste lado da rua, o que será que significa isso? Um restaurante. Tudo bem? Caso você não tenha concluído o seu desenho, não tem problema. Você pode concluir na sequência, certo? Então, crianças, nossa aula está chegando ao fim. Isso mesmo. Mas antes, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Vamos lá! Reconhecemos símbolos e códigos utilizados pela sociedade, né? Criamos símbolos. O que mais? Conhecemos a importância dos sinais de trânsito. Fizemos algumas atividades. As de registro foram essas. Criar uma placa para indicar uma situação do dia a dia. E a outra atividade, a segunda, criar símbolos para os elementos de uma representação, certo? Então tá. Agora a professora Dircélia se despede, deixa um beijo para vocês e até logo!